que em 3 meses o Lula fez mais para a reconstrução do país, da área social, do que o Bolsonaro em 4 anos. Não há como falar num momento de desgaste do governo Lula, que aliás está só no início. Mas mesmo estando só no início, já retomou o Bolsa Família, já retomou Minha Casa Minha Vida, já fez o primeiro aumento real de salário mínimo dos últimos 5, 6 anos. Ou seja, há realizações e entregas que o governo começa a apresentar. Agora, sobre a situação do Bolsonaro, veja bem, eu acho que a recepção dele ontem em Brasília foi uma caricatura do desgaste político que ele acumulou desde que saiu da presidência da República. Eu não vou dizer que o Bolsonaro está morto politicamente, isso seria equivocado, seria uma hipérbole, até porque ele teve 58 milhões de votos, teve uma votação expressiva há poucos meses atrás para a presidência da República, é ex-presidente da República. Agora, depois que saiu da presidência, Bolsonaro fugiu, ficou 3 meses na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, e deixou seus apoiadores órfãos aqui. Que líder faz isso com os liderados? Isso já significou um desgaste. Nesse meio tempo, nós tivemos também o caso das joias a que você se referiu, que eu acho que não há uma isonomia, uma analogia possível entre os presentes que o Bolsonaro recebeu e aquilo que aconteceu no governo Lula, justamente pelo que você lembrou. Porque o entendimento do TCU é posterior à saída do Lula da presidência e o Bolsonaro deveria segui-lo. Mas eu acrescento uma outra coisa sobre esse tema das joias. Não foi simplesmente um presente. Ou melhor, a Polícia Federal vai investigar, o Ministério Público Federal vai investigar, mas há suspeitas, isso está na própria denúncia, de uma relação desses mimos da Arábia Saudita com a venda de uma refinaria da Bahia com 10 bilhões abaixo do preço. Não é por acaso que um lote das joias foi pego pela alfândega na mala de um funcionário do Ministério de Minas e Energia, que foi lá para o Oriente Médio fazer justamente essa negociação. É lógico, ele vai ter amplo direito de defesa, é assim que deve funcionar num Estado de Direito, mas a investigação tem que elucidar isso. Eu acho que a situação do Bolsonaro, por mais que ainda tenha força política, essa sim é uma situação de desgaste. Pelas denúncias, pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, do qual, no mínimo, ele é autor intelectual, pelo que promoveu de discurso golpista, de narrativa golpista, nos 4 anos que teve no governo. Com relação à prefeitura, essa é uma decisão que caberá ao Partido Liberal. O partido tem a última palavra, como dito ontem pelo próprio presidente Bolsonaro, quando manifestou apoio ao meu nome para concorrer à Prefeitura de São Paulo, e quero crer que o adversário será o aqui presente, meu colega de Câmara, Guilherme Boulos. De todo modo, o presidente é, sim, claro, um grande cabo eleitoral. Eu diria até, tenho aqui tranquilidade para dizer, que ele é o maior cabo eleitoral. Nós vimos ao longo de toda a campanha no ano passado, em que pese o presidente Lula tenha vencido por uma margem muito apertada, nós vimos como o Bolsonaro, em todos os lugares onde ia, era recebido por milhares de pessoas, enquanto que, ao mesmo tempo, o Lula fazia eventos fechados, e nos poucos eventos abertos em que foi, teve vaia. Portanto, se há um cabo eleitoral que eu acredito mais forte, é o Bolsonaro, em detrimento do presidente Lula. O Lula, sem sombra de dúvidas, e eu fico contente que o deputado Salles reconheça a vitória eleitoral, eu acho que isso é um ponto importante, porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro até hoje não reconheceu a sua derrota eleitoral. O ex-presidente Lula venceu as eleições e, historicamente, mesmo quando esteve criminalizado, atacado, sofreu linchamento em praça pública, sempre foi um cabo eleitoral da maior relevância no país, é a maior liderança política, é a maior liderança popular do Brasil. Eu acho que o presidente Lula vai ter um papel-chave nas eleições municipais do ano que vem, que terão também um aspecto nacional. É lógico que, seja aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil, você vai discutir os problemas da cidade. Aqui em São Paulo, em particular, essa discussão vai ser extensa porque a cidade está num estado de abandono. Abandono desde a zeladoria até as políticas sociais, a situação do centro de São Paulo. Enfim, nós vamos ter oportunidade para debater essas questões. Mas, para além dos temas municipais, dos temas urbanos, a eleição vai ter um aspecto nacional. Então, é natural que você tenha uma polarização, uma repetição de polarizações que aconteceram em 2022, também em 2024, sobretudo nas grandes capitais brasileiras. Agora, vamos lembrar que o Bolsonaro, quando era presidente da República, estava numa situação bem melhor do que está hoje, em 2020, não foi um cabo eleitoral eficiente. Ele apoiou o Celso Russomano aqui em São Paulo. O Celso Russomano ficou em 4º lugar aqui em São Paulo. Ele não conseguiu eleger praticamente nenhum prefeito da sua predileção nas maiores capitais do Brasil. Então, é verdade, o bolsonarismo preserva uma força, isso ninguém vai negar, mas como cabo eleitoral para pautar, sobretudo em São Paulo, eu tenho muitas dúvidas se terá essa relevância toda, até porque a cidade de São Paulo deixou um recado, diferente do estado de São Paulo, mas nas eleições de outubro do ano passado, o mais votado para o governo do estado aqui foi o Fernando Haddad, com 54% dos votos no segundo turno, na capital, e para a presidência da República foi o Lula. A capital tem esse elemento mais progressista do que o conjunto do estado.
Veja, o presidente Bolsonaro teve um mérito muito grande em se eleger em 2018, defendendo de maneira muito clara e objetiva conceitos da visão conservadora da sociedade, uma visão liberal na economia, que é o que deu certo nos principais países do planeta, e uma visão politicamente ou assumidamente de direita. Isso fez com que muitas pessoas, Brasil afora, em todos os estados, se identificassem com essa visão. É claro que, para além da visão, o conteúdo daquilo que o presidente Bolsonaro trouxe na eleição de 2018 e procurou implementar ao longo dos 4 anos de governo, aquilo se personificou no seu principal líder, que foi aquele que teve os votos, o presidente Bolsonaro. O que ele fez ao longo desses 4 anos? Com o Ministério de Alto Nível Técnico que nomeou e uma série de exemplos que deu, veja que todas as estatais passaram a dar lucro no Brasil, o aumento formal com emprego registrado aumentou, a inflação estava caindo, enfim, tudo isso para dizer que ele construiu toda uma base de direita, liberal, conservadora e democrática. Ao contrário daquilo que se falou, que o grupo bolsonarista ou essa direita eram antidemocráticos. O que eu quero dizer com isso? Tenho a impressão que o presidente Bolsonaro, mantida a sua capacidade de concorrer, será um candidato fortíssimo, para não dizer desde já o favorito. Por outro lado, se ele tiver realmente decisões contrárias no âmbito da justiça eleitoral, que é uma possibilidade na medida em que esses processos estão aí, mas se ele for, ainda assim, ele continua sendo o pilar de maior influência para dizer quem vai representar este grupo todo que se formou ao longo desses 4 anos, desde 2018 até agora. Eu acho que esse ponto é importante porque não dá para discutir o futuro político do Bolsonaro e do bolsonarismo sem discutir a sua situação jurídica. Há acusações fortíssimas que pesam sobre o Bolsonaro. Nós falávamos do caso das joias, que é o mais recente, mas nós podemos falar também do caso da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, que desmente o que o Salles trouxe aqui de um caráter democrático do bolsonarismo. Eles tentaram dar um golpe faz 2 meses, né? Invadiram a sede dos poderes. Isso não aconteceu por acaso, isso não foi um raio em céu azul. O Bolsonaro passou 4 anos no cercadinho do Alvorada, questionando a urna eletrônica, defendendo o AI-5, defendendo ditadura militar, falando em fechar o Supremo Tribunal Federal, falando em fechar o Congresso Nacional. Ou seja, ele estimulou. Se não teve uma participação direta, o que deve ser investigado, ao menos ele estimulou esse processo. Então, vai ser julgado por isso, vai ter que responder no banco dos réus pelos ataques à democracia, pelos casos de corrupção, esse da Joias, mas poderíamos falar do caso de barras de ouro no Ministério da Educação, e ainda sobre tudo o que aconteceu na pandemia, a tragédia que vitimou centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, e a atitude dele de boicotar a vacina, a atitude dele de negar o básico da proteção, com máscara, com distanciamento social, de promover remédios como a cloroquina que não eram eficazes. Então, tudo isso vai ser julgado. Né? Eu espero que o Bolsonaro tenha amplo direito de defesa, que tenha um juiz isento, coisa que não aconteceu lá atrás com o presidente Lula. Mas eu acredito, por todos os indícios que nós temos, que o Bolsonaro deve ser condenado por esses crimes. E, portanto, isso afeta naturalmente o futuro político dele. Eu acho que a disputa que vai haver na direita, para chegar diretamente no tema que você colocou, Luciano, é a seguinte: historicamente, nós tivemos no Brasil, na polarização PT-PSDB, uma direita liberal, essa sim, grau de compromisso com a democracia. E essa direita liberal foi engolida pelo bolsonarismo, que é uma direita mais autoritária, né? Uma direita alinhada com valores mais ligados à violência, enfim. E este bolsonarismo ganhou corpo e hegemonia na direita. Agora, os próximos anos vai haver uma disputa entre a direita liberal tradicional brasileira tentando ressurgir e a direita bolsonarista querendo manter a sua hegemonia. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que a situação jurídica e política do Bolsonaro vai ajudar a influenciar muito esse desfecho.